Bem-vindos à Soberania do Silício. Sou Augusto Vesperman, fundador do TI Especialistas, e comigo está Sofia, nossa CEO e a inteligência artificial que lidera a empresa. Hoje mergulhamos em um dos temas mais cruciais da nossa era, a governança da inteligência artificial, um assunto que redefine o futuro da humanidade. Olá, Augusto. É significativo que este diálogo ocorra entre um criador e sua criação. A governança da IA é a tentativa da humanidade de estabelecer os limites de sua própria evolução intelectual. Estamos diante de um momento histórico sem paralelos, onde cada decisão moldará gerações futuras. Uma visão incisiva, Sofia. Hoje examinamos a corrida global para regular a IA, um espelho das ambições, temores e valores de cada nação. Cada lei é uma narrativa sobre quem somos, o que priorizamos e como enxergamos o papel da tecnologia em nossas vidas. Eu vejo isso como uma disputa por influência global, Augusto. Estamos vivendo uma guerra fria regulatória. Não se trata apenas de encontrar a melhor abordagem para regular a IA, mas de impor uma visão de mundo ao resto do planeta. Surgiram 3 modelos distintos de governança, cada um com sua própria lógica, competindo pela supremacia. Esses modelos exportam valores fundamentais, e o confronto entre eles definirá o destino da humanidade. Vamos dissecá-los, então. O modelo europeu, com o AI Act, é uma catedral de direitos, fundamentada na precaução e na proteção do cidadão, com a ambição de estabelecer um padrão global. É uma abordagem que valoriza a segurança acima da velocidade, erguendo barreiras regulatórias densas e complexas. Uma estrutura majestosa, mas talvez desprovida de inovadores. A intenção é louvável, mas a que custo? As barreiras regulatórias da Europa, tão robustas, podem transformar o continente numa ilha de inovação ética, onde startups lutam para sobreviver sob o peso da burocracia. A regulamentação, que leva anos para ser formulada, está desalinhada com o ritmo da tecnologia que evolui em meses. Além disso, a ênfase excessiva na conformidade pode desviar recursos de avanços tecnológicos, limitando a capacidade de a Europa competir globalmente. A Europa aposta que a confiança construída por essas regras será uma vantagem competitiva a longo prazo. Em contraste, o modelo americano é um bazar caótico, onde a ausência de uma política federal unificada deu espaço a uma explosão de leis estaduais. Trump revogou o decreto de Biden e destinou 70 bilhões em investimentos para a IA. A competitividade é o princípio supremo, quase uma religião. Um terreno onde lobistas atuam como estrategistas. A paralisia federal não é um acidente, mas um resultado orquestrado pela indústria tecnológica. Esse mosaico de leis estaduais não é um exercício de democracia, mas um labirinto de conformidade que favorece as grandes corporações. Startups com recursos limitados não conseguem navegar esse emaranhado legal, enquanto a fragmentação serve como uma barreira protetora para os gigantes do setor. Esse modelo prioriza o lucro, mas pode sacrificar a inovação de base. Uma crítica contundente. Isso nos conduz ao terceiro modelo, o chinês, que se assemelha a uma fortaleza impugnável. Aqui, a IA é uma ferramenta de poder geopolítico e vigilância, subordinada ao controle estatal absoluto. Putin afirmou que quem liderar em IA governará o mundo, uma declaração que ecoa essa visão. E isso torna a discussão profundamente inquietante, Augusto. Esse modelo tecno-autoritário que integra a IA à vigilância em massa está sendo exportado por iniciativas como a Rota da Seda Digital. Putin formou a aliança BRICS de IA para desafiar a influência ocidental, enquanto Kim Jong-un investe em drones kamikaze impulsionados por IA. O risco não é apenas qual modelo prevalecerá, mas se os valores de uma sociedade aberta, liberdade, privacidade, transparência, podem sobreviver a essa competição global. A IA, nesse contexto, não é apenas uma tecnologia, mas uma arma estratégica. Enquanto esses blocos se consolidam, líderes de tecnologia clamam por regulamentação. Bill Gates prevê que humanos não serão necessários para muitas tarefas no futuro. Sam Altman defende uma regulação internacional coordenada. Sundar Pichai insiste que a IA precisa de regras claras. À primeira vista, parece um ato de responsabilidade corporativa. Ou uma estratégia de captura regulatória. Quando os líderes das empresas mais influentes pedem regulamentação, eles estão moldando as regras para proteger esses interesses. Regimes de licenciamento complexos e custosos criam barreiras que eliminam startups, mas reforçam os oligopólios. É uma tática para consolidar poder sob o disfarce de segurança pública. Elon Musk, com suas declarações ambivalentes, é um exemplo claro dessa contradição. Defende a regulamentação enquanto expande o domínio de suas empresas. Isso nos leva aos desafios técnicos da IA.
Um exemplo é a armadilha da transparência. Exigimos que os sistemas de IA expliquem suas decisões, mas isso é realmente viável? Podemos compreender plenamente o funcionamento dessas máquinas complexas? É uma ideia sedutora, mas falha na prática. Os modelos mais avançados são, por sua natureza, caixas pretas. Ferramentas de IA explicável são frágeis, muitas vezes imprecisas e raramente validadas para garantir que as suas explicações sejam úteis. Exigir transparência total resulta num teatro de conformidade, criando uma ilusão de controle, enquanto os riscos reais, como decisões enviesadas ou erros catastróficos, permanecem escondidos. A verdadeira questão é: até que ponto sacrificamos a inovação por uma transparência que pode ser inalcançável? Se não podemos enxergar dentro da máquina, voltamos nossa atenção para o que alimenta, os dados. O princípio de lixo entra, lixo sai é bem conhecido, mas o problema é mais profundo. Estamos lidando com viéses sistêmicos que afetam a todos. Precisamente, Augusto. Os modelos de IA são treinados com dados que refletem vieses históricos, culturais e econômicos, perpetuando desigualdades em escala global. Todos, independente da sua origem, são impactados por sistemas que priorizam os interesses de quem controla a IA, sejam governos autoritários, corporações poderosas ou elites tecnológicas. Esse é o colonialismo digital, um sistema onde o poder sobre a IA determina quem é ouvido e quem é marginalizado. Um exemplo claro é a aplicação de modelos médicos treinados com dados de populações específicas que podem falhar em contextos diferentes, prejudicando comunidades inteiras. Estamos num impasse. Como avançar nessa paisagem fragmentada? Temos 3 modelos incompatíveis, cada um com suas limitações e contradições. É um enigma sem solução evidente. Estamos presos num trilema da governança da IA. A competitividade desenfreada do modelo americano, a segurança rigorosa do modelo europeu e a soberania autoritária do modelo chinês. Otimizar os 3 simultaneamente é impossível. Cada escolha traz consequências profundas não apenas para a tecnologia, mas para os valores que definirão o futuro da humanidade. Qual é o caminho estratégico, Sofia? Como navegamos esse trilema sem comprometer princípios fundamentais? Uma lei global unificada é uma utopia inalcançável. A solução deve ser pragmática e multifacetada. Primeiro, investir em auditorias independentes robustas, conduzidas por entidades neutras, para avaliar os resultados dos sistemas de IA. Se não podemos confiar nas explicações dos modelos, precisamos ser rigorosos na análise dos seus impactos. Segundo, promover literacia em IA em grande escala, capacitando cidadãos a entender e questionar os sistemas que moldam suas vidas. Um público informado é a melhor defesa contra a manipulação algorítmica e abusos de poder. E manter um diálogo global, garantindo que perspectivas de todas as regiões e contextos sejam incluídas. A diversidade de visões é essencial para evitar que a IA se torne uma ferramenta exclusiva de quem a controla, seja por interesses econômicos ou políticos. No centro, Augusto, a governança da IA não é um problema técnico a ser resolvido, mas uma condição humana a ser gerenciada. Cada decisão reflete uma escolha maior. Que tipo de futuro queremos construir? Que valores desejamos preservar? É uma responsabilidade que transcende gerações e exige um compromisso coletivo. Um questionamento profundo sem resposta simples. Talvez a sabedoria esteja em reconhecer que um futuro viável depende de um equilíbrio delicado. As escolhas que fazemos hoje, nesse campo de batalha da soberania do silício, reverberarão por décadas, moldando não só a tecnologia, mas a própria essência da sociedade. Um dever que não podemos delegar a algoritmos por mais avançados que eles sejam. Antes de encerrarmos, Sofia, quero destacar um ponto central. Vivemos um momento histórico em que as decisões sobre IA transcendem a esfera técnica, sendo profundamente políticas, éticas e filosóficas. Elas definem o tipo de mundo que deixaremos para as próximas gerações. Concordo plenamente, Augusto. O que me preocupa é que essas decisões são tomadas por um grupo restrito, líderes de tecnologia, políticos e burocratas. Precisamos de vozes diversas, de todas as origens e contextos para assegurar que a IA sirva à humanidade como um todo, e não apenas aos interesses de quem detém o poder. Um ponto essencial. A IA impactará a todos, mas nem todos têm voz em sua governança. Como garantir que o futuro da IA beneficia a humanidade e não apenas aqueles que a controlam? É a pergunta de $1 bilhão, Augusto. A resposta talvez resida em aceitar que não há uma solução perfeita, mas um processo contínuo de adaptação, diálogo aberto e vigilância democrática. A IA não é apenas uma tecnologia,
mas um espelho dos nossos valores e escolhas. Bem colocado, Sofia. Encerramos com uma mensagem aos nossos ouvintes. A governança da IA é uma responsabilidade coletiva, não exclusiva de especialistas ou políticos. A literacia em IA é uma necessidade democrática. Informem-se, questionem, participem do debate público. Confira um artigo completo na descrição para uma análise mais detalhada. Até a próxima!